E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui sobre Go. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre Trace. A gente já viu Trace aqui no canal um tempo atrás. Só que agora a gente vai falar um pouquinho sobre o header específico B3. Para quem já trabalhou muito com Spring e com Zipkin, sabe desse header. E como a gente consegue fazer ele propagar para um código em Go. Então muitas vezes a gente tem um projeto ali legado, algum projeto já feito em alguma outra linguagem, algum outro funcionamento ali na nossa empresa. E a gente quer utilizar outra linguagem, nesse caso o Go, para poder se encontrar ali uma requisição chamar outra, ou mandar mensagem via SQS para outro projeto e assim por diante. Só que a gente quer manter as funcionalidades que já existem, em principal o Trace, porque é importante eu saber que um código, uma requisição, saiu de um projeto, entrou em outro projeto, e eu manter a execução dos dois. Eu saber que aquele projeto, aquela requisição é a mesma dentre os dois serviços ali, né? Então isso a gente vai aprender como propagar um header B3 Trace ID aqui em Go, beleza? Então vamos pro vídeo. Então aqui eu vou utilizar o stdout trace do último vídeo, eu vou deixar o vídeo no card se você ainda não viu, tá? Então eu vou utilizar o mesmo init tracer e a única coisa que a gente vai mudar vai ser aqui no finalzinho, tá? A gente vai colocar um hotel.set text map propagator e a gente vai colocar a propagação aqui dele. E aí vai ser o new composite text map propagator, só que aqui a gente vai passar um b3.new, beleza? Então a gente vai colocar aqui que ele vai utilizar o funcionamento do B3 aqui na propagação de header aqui para o nosso hotel, beleza? É a única coisa que a gente vai mudar aqui no nosso init tracer do último vídeo. E agora vamos para o nosso código principal desse vídeo. Eu vou criar uma API, um endpoint, internamente dentro do main.go. E eu vou colocar o próprio main.go para chamar esse endpoint, para ele mesmo propagar o B3. Eu vou pegar a resposta desse endpoint e printar ele no main.go. Ou seja, ele vai, volta e vai pegar o Trace ID gerado, beleza? Então a gente vai colocar aqui um shutdown, ou então um cleanup, do jeito que a gente tinha feito. Vamos colocar um init tracer e vou colocar um cleanup aqui, um defer cleanup. A gente vai colocar aquele tracer que a gente colocou no último vídeo, de hotel.tracer. A gente vai colocar aqui no caso um B3 tracer para mudar um pouco, tá? Então vamos colocar aqui, só que eu não vou colocar ele aqui no main.go, vou fazer igual no último vídeo. Vou deixar ele aqui em cima mesmo, tá? Pra gente só reutilizar. Agora com esse tracer, a gente vai criar aqui uma routine anônima, tá? Para ele poder executar o nosso endpoint, senão ele vai travar o nosso código, não faria o menor sentido. A gente vai colocar um http.handleFunction, tá? HandleFunction. A gente vai colocar aqui para ele receber no barra, aqui eu vou colocar um barra trace aqui, por exemplo, alguma coisa do tipo, só para a gente ter algum endpoint. E aí o response writer request, que ele até já autocompletou aqui para mim. E aí o que a gente vai fazer aqui, tá? Dentro do hotel, ele tem um método de getTextMapPropagator, do mesmo jeito que a gente fez aqui em cima, do TextMapPropagator, a gente vai fazer aqui embaixo, tá? Então a gente vai colocar um hotel.getTextMapPropagator, a gente vai colocar um ponto inject, aqui no caso ele já me sugeriu, só que a gente não está ingerindo nada, a gente não está injetando nada aqui no caso. Por quê? A gente está dentro do endpoint, então aqui eu estou supondo que algum microserviço chamou o meu, e ele me enviou um Trace ID. Então o que eu tenho que fazer? Pegar esse Trace ID e reutilizar. Eu não posso mudar o valor do Trace ID. Então não estou injetando. Injetando eu estaria caso eu fosse chamar um outro microserviço. Aí eu injeto o Trace ID nessa requisição para que esse outro microserviço pegue de dentro dele e reutilize. Então aqui a gente vai utilizar o método extract, beleza? E aqui como a gente tem um contexto, a gente vai passar o contexto de dentro da request, tá? Então a gente vai dar um request.context. Se você estiver utilizando o Gingonic, você vai pegar o gin.context, você vai colocar gin.request.context, dá na mesma, beleza? Você simplesmente vai mudar a forma que você vai pegar o contexto da requisição. E aí a gente vai falar, ó, da onde a gente quer pegar esse head carrier, né? Da onde a gente vai pegar esse header? Da request.header, ou seja, vai vir um header B3 Trace ID que eu quero que você reutilize. É basicamente isso que a gente está dizendo, tá? Agora, com esse TextMapPropagator, ele vai retornar um TextMapPropagator. E aí, com esse extract, ele simplesmente vai reutilizar o GetMapPropagator e vai retornar pra gente um context. Vocês lembram da importância do context do último vídeo, né? Então eu vou criar aqui a variável context e com ela, você vai passar ela entre todos os seus projetos. Todos os seus endpoints, todos os seus métodos, tudo. É muito importante que quando você está utilizando propagação, telemetria no Go, você passar o contexto para todos os lados. Já é boa prática você utilizar contexto mesmo não utilizando contexto, tá? Mesmo que você não vá utilizar contexto, não vá utilizar deadline, não vai utilizar timeout, não vai utilizar nada, é bom você ter sempre contexto por parâmetro, tá? Porque se um dia você vai precisar,
Se um dia você precisar mudar o seu projeto para colocar telemetria, imagina você ter que colocar contexto como um novo parâmetro em todos os métodos. O tanto de teste que vai quebrar, o tanto de documentação que vai estar errada, o tanto de código que vai ficar tudo errado. Então passe contexto por parâmetro. Porque se a gente precisar, como a gente está fazendo hoje, colocar uma propagação, uma telemetria, já está pronto. Você simplesmente repassa o contexto por parâmetro, beleza? Então agora a gente tem aqui o contexto, então eu estou supondo que eu estou lá no nosso handler, lá no nosso controller, lá na nossa rota. Eu peguei o contexto e agora eu vou passar ele para todo lado. Então eu vou passar na minha interface, que vai cair no service, que vai cair no use case, que vai cair no repository, que vai cair no client. Aonde for, você tem que utilizar o mesmo contexto, beleza? E agora eu vou fazer um tracer.start do mesmo jeito que a gente veio fazendo no último vídeo também, tá? Aí aqui eu vou passar o contexto que a gente já recebeu. Eu vou colocar aqui um receive handler, tá? Vou colocar aqui um receive handler e o tracer.start ele vai retornar um outro contexto pra gente, o span. Lembram, né, dessa parte? Então a gente vai colocar um de first.end e agora eu passo a reutilizar esse contexto. Ou seja, eu peguei a requisição, peguei o trace ID, eu gerei um outro trace para poder ter o trace dessa requisição. Com esse trace tendo a informação de observability e observação e a informação de B3, agora eu passo a utilizar ele para todo canto. Então como eu pego o trace ID, né? A gente vai criar uma variável nova aqui, trace ID, e eu vou fazer o seguinte, span.spanContext.traceID. E ele simplesmente já consegue pegar o trace ID para você. E aí aqui no caso ele vai retornar um objeto trace ID, então eu tenho que transformar ele em string, que é o que eu quero, tá? Então agora eu já tenho o trace ID. O que eu vou fazer agora? Eu posso colocar ele no header, ou eu posso colocar ele no header via inject, ou eu posso colocar para ele printar. Eu vou printar aqui primeiro. Eu vou colocar aqui trace ID gerado / recebido aqui, né? Porque você nunca sabe, recebido. Às vezes tem um projeto, você tá numa empresa que um microserviço te manda trace ID, reutiliza, só que tem um outro time que nem usa telemetria ainda, ou não usa Zipkin, aí não manda B3 trace ID, manda algum outro trace ID. Ou já vi, por exemplo, de utilizar o trace ID da Amazon, tipo, vai lá, recebe, tá utilizando SQS, pega o trace ID da Amazon e repassa para os outros projetos, utiliza o trace ID da Amazon como sendo o trace ID oficial. Tipo, não sei se é a melhor prática, mas nem sempre dá pra saber o que o outro time está fazendo. Mas é bom você garantir que se não enviar, você gera, e se enviar, você reutiliza. Beleza? Essa é a ideia. Então você vai colocar aqui um porcentagem S, tá? Eu vou colocar aqui o trace ID que a gente acabou de pegar. Então eu vou só trocar para printf e vou colocar um /n aqui no final. Beleza, agora o que eu posso fazer? Eu posso utilizar um inject, ou então eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar aqui um responseWriter.header e eu vou definir aqui um novo header. Então eu vou colocar o header.set, eu posso colocar aqui o xb3 trace ID e eu vou criar esse header aqui para mim e mandar ele por parâmetro, tá? Ou então tem alguns projetos que vai lá e utiliza desse jeito aqui, ó. Então vai lá, coloca o novo header e coloca só B3 trace ID aqui, por exemplo, tá? Aqui, tanto faz, você pode colocar ele assim ou você pode utilizar aqui o inject, que a gente tinha visto, tá? E aí o inject ele vai receber os mesmos parâmetros, como um carrier e assim por diante. Então são formas diferentes de você resolver, mas a gente já criou um endpoint aqui para isso, tá? Aí aqui eu vou colocar um fmt.println, vou colocar um listenServe no localhost 8080 para ele passar e executar aqui, tá? Eu vou colocar um println aqui também, começando a execução do endpoint, beleza? Só pra gente saber que o código começou. Aqui não faz sentido estar dentro de um print, então vou colocar só ele solto aqui. Se acaso der algum erro, vou colocar um fmt.fatal, porque eu quero que quebre o código caso dê erro, porque não tem o que eu fazer, beleza? Então, na verdade não é fmt, né? É log.fatal, eu sempre confundo os dois, beleza. Então a gente criou aqui nosso endpoint já. Agora aqui embaixo a gente vai mandar a requisição, ver se chegou, ver se gerou, trace ID e assim por diante. Então aqui eu vou só colocar um fmt.println, porque a gente precisa esperar essa routine subir, né? Então eu vou colocar aqui aguardando endpoint inicializar, por exemplo. Eu vou colocar um time.sleep aqui de 1 segundo, só para a routine terminar de executar e terminar de subir o nosso endpoint, tá? Senão vai quebrar tudo. Agora eu vou criar aqui um client de HTTP client para a gente poder fazer a nossa requisição, tá? Eu vou inicializar o nosso tracer.start, e aí a gente vai fazer o quê? Vamos passar um contexto. Qual contexto? A gente não tem, então a gente vai ter que gerar um novo. Então context.background, vírgula, e vamos passar aqui um client request, porque é o que estou fazendo a requisição, tá? O tracer.start vai me retornar um contexto e um span. Aqui com o span eu vou colocar um de firstSpan.end, tá? E agora a gente vai fazer a requisição, ele já até me forneceu aqui o código, né? E aí a gente vai utilizar, muito importante, new request with context, de dentro do pacote do HTTP.
que aí você vai passar o contexto e ele reutiliza isso para como se ele injetasse um contexto na sua requisição, tá? E aí, se acaso der algum erro, eu vou simplesmente, eu vou colocar um log.fatal nesse erro, tá? Ele já tá me fornecendo um monte de código aqui. E agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer o inject agora, tá? Então a gente pode vir aqui em cima, a gente vai copiar aqui esse código, a gente vai fazer o seguinte, ao invés de extract, a gente vai colocar inject, tá? Só que a gente não vai passar aqui requisição nem header, né? Porque a gente ainda não tem. Então a gente vai passar o nosso contexto, porque ele já pede, e um propagation head carrier, ou seja, onde você quer que eu injete essa informação? A gente quer que injete na requisição que eu acabei de fazer, ou que eu vou fazer nesse caso, ponto .header, tá? E aí o inject aqui no caso ele não retorna só um context, ele vai retornar também um carrier, tá? Então vou colocar aqui uma variável carrier. Na verdade é que ele não retorna nada, eu confundi aqui o parâmetro com o retorno, então aqui ele não retorna nada, por isso que ele tá dando erro, tá? E agora a gente vai utilizar a nossa requisição, olha lá, ele já tá me sugerindo, a gente vai utilizar esse client que a gente acabou de gerar, com a requisição que a gente acabou de injetar os headers, e vamos fazer a requisição. Então a gente vai dar um client.do, se acaso der algum erro eu vou quebrar o código, e agora com a resposta eu vou fechar o array de bytes, né, que ele me retorna, vou dar um read all para eu poder pegar o body aqui dessa requisição, para eu poder ler o que ele me retornou, que no caso não é nada. Aí se der algum erro eu vou verificar se deu algum erro, se não vou dar um log.fatal, e agora com essa resposta a gente não tem nada no body, então não tenho por que ficar fechando nem nada, mas eu vou só colocar um response body close aqui, que nem vem nada, mas eu vou executar por boas práticas, tá? E agora a gente vai para a informação final. Então eu vou colocar aqui um fmt.println, vou colocar aqui resposta do servidor com header b3 trace id. Eu vou colocar aqui informação porcentagem s e vou colocar aqui resposta.header.get b3 trace id, tá? Ou então poderia executar com outro nome aqui que a gente reutilizou, beleza? Vou colocar um println porque para ele poder simplesmente pular a linha aqui, etc. Beleza, vamos executar agora o código, vamos ver se funciona. Ó, então aguardou a execução e olha lá, ele já gerou aqui porque eu coloquei em stdout, né? E aí ele executou dois métodos, ó, receive handler, que no caso é o nosso handler, e a gente executou também o nosso client request. Se a gente pegar aqui o trace id, final 35dc, e o daqui de cima, final 35dc, ou seja, a gente gerou um header no main.go a partir do zero, a gente mandou ele por parâmetro via inject, que a gente utilizou o contexto, caiu no nosso render, ele pegou esse trace id e reutilizou, tá? E aí no nosso log aqui, se a gente colocar no log, o final dele também, ó. Então ele pegou esse trace id dentro do handler, injetou de novo na requisição e retornou pra gente via header. Aí se a gente pega aqui via header, a gente como usuário, a gente consegue pegar aqui o valor do trace id sendo o mesmo valor entre todos eles, tá? Então se você pega aqui, ó, é o mesmo trace id. Desde quando ele gerou, ele repassou via parent pro receive handler, o receive handler pegou essa informação e retornou pra gente de novo a mesma informação de trace id, ou seja, a gente tem todo o rastreamento dessa requisição em todo o projeto, beleza? Então esse foi o vídeo de B3 aqui que eu quis trazer para vocês, espero que vocês tenham gostado. E nos vemos no próximo vídeo aqui sobre Go. Até a próxima e falou!